E o Santos negociou o lateral esquerdo Lucas Pires para o futebol espanhol e pode vender David Washington para o Mônaco da França. Vamos falar sobre valores, alguns detalhes, tanto em relação à ida de Lucas Pires para a Espanha e também essa possibilidade do David deixar o Santos ainda nesta janela. Mas vamos começar com Lucas Pires, que foi emprestado ao Cádiz da Espanha. Informação do GE, que fala o seguinte: o Santos emprestou o lateral esquerdo Lucas Pires para o Cádiz da Espanha por 1 ano, até o fim da próxima temporada europeia. O jogador estava afastado pelo técnico Paulo Turra e já está na Espanha para ser apresentado pelos espanhóis. O Santos viu a possibilidade de emprestar o Lucas Pires com bons olhos, já que o jogador está afastado do restante do elenco depois de ter sido flagrado e intimidado por torcedores na saída de uma festa horas antes de um treino no CT Rei Pelé. O contrato de Lucas Pires com o Santos vai até o fim de maio de 2026. Se for bem, o lateral esquerdo pode ser vendido para o Cádiz. Algumas informações complementares. O Cádiz deve pagar 100% dos salários de Lucas Pires. Então isso é uma boa notícia, pelo menos com a questão salarial, o Santos não tem que se preocupar até o meio do ano que vem. Outra questão, o valor de compra fixado para que a equipe espanhola compre o Lucas Pires. 2,5 milhões de euros, o que dá aproximadamente 13 milhões de reais. Um valor que o Santos imaginava que poderia receber mais para o Lucas Pires, quando o Lucas Pires deixa o Corinthians e vem para o Santos enxergava no Lucas Pires um jogador de muito potencial. Mas convenhamos que desde a renovação dele, né, na última temporada, o futebol dele caiu. Ele não conseguiu continuar como titular, né, até mesmo após o retorno do Felipe Jonathan, e também teve esse agravante de, além de não jogar bem, o agravante da indisciplina de ser flagrado horas antes de um treino na balada. Então, obviamente, que o valor de mercado, se você imaginava X, ele vai ser Y. Então, assim, devido à circunstância, a tudo apresentado que a gente já sabe, acho que 13 milhões para um jogador, né, tudo isso que a gente já citou, seria um valor ok que o Santos venha a receber. E outra coisa, lá no Cádiz a gente imagina que ele vai ter chance de jogar. Se não for titular, pode entrar durante os jogos e tal. Aqui no Santos não jogaria 1 minuto sequer, né? Pelo menos é o que estava se desenhando, tá certo? Bom, vamos falar agora sobre David Washington, que pode jogar no Mônaco. O Mônaco está querendo o jogador de 18 anos. Então vamos à matéria do Lance, que fala o seguinte: Santos e Mônaco mantêm conversa sobre David Washington. Os franceses sinalizaram com uma oferta que gira em torno de 12 milhões de euros, cerca de 63 milhões de reais. Baixo, tá? Baixo. A expectativa de pessoas próximas ao jogador de 18 anos é que aconteçam novidades nos próximos dias. No entanto, o Peixe não está disposto a negociar o promissor centroavante por esses valores e quer avançar nas tratativas a partir de 15 milhões de euros, o que dá 79 milhões de reais. Inicialmente, o Mônaco propôs em torno de 10 milhões de euros, cerca de 52 milhões de reais, ou seja, né? O Mônaco começou querendo pagar 10 milhões de euros, já teria aumentado para 12 milhões de euros. 15 milhões de euros é o valor que o Santos vendeu o Ângelo, tá? Só para a título de comparação. Seguindo, vamos lá. A pedida santista está abaixo do que o próprio clube projetou arrecadar com David, que possui multa rescisória de 30 milhões de euros, que dá cerca de 160 milhões de reais. A reportagem do Lance soube que se chegasse uma oferta entre 20 milhões de euros e 25 milhões de euros, de 105 a 131 milhões de reais, a tendência seria de um aceite do Peixe. As conversas entre as partes começaram a caminhar após o novo interesse do Santos em Jean Lucas, que também foi alvo do clube paulista na primeira janela de 2023. Os franceses facilitaram a liberação ao Santos neste mês e, em contrapartida, ficaram com a prioridade de compra de David, além de um possível desconto na aquisição do jovem. Se o Peixe receber proposta de outras equipes, notificará o Mônaco.
As negociações continuam e o Santos alega que ainda não recebeu uma proposta oficial. Para ter David já nesta janela, o Mônaco precisaria abrir espaço nas vagas de jogadores estrangeiros do atual elenco. Promovido ao profissional neste ano, David se mantém tranquilo em relação ao interesse europeu e mantém foco no Santos. Até o momento, são 16 jogos e 2 gols marcados pelo time principal. Vamos lá! Primeiro que tem alguns pontos para a gente debater aqui. Primeiro, o Santos vai vender o David e o Marcos Leonardo. Inclusive, estou para fazer um vídeo sobre isso, mas já adiantando a você que está assistindo esse vídeo, o Santos vem recebendo algumas sondagens, não é proposta, sondagens de clubes ingleses pelo Marcos Leonardo. A Lazio não vai mesmo contratar o Marcos Leonardo, já contrataram outro centroavante, mas o Santos tem a expectativa de que possa receber uma proposta pelo Marcos Leonardo. Ou seja, se vender o Marcos, segura o David. Se vender o David, segura o Marcos Leonardo. Esse é um primeiro ponto. Outra coisa, quando chegar essa proposta, o Santos terá tempo ainda para contratar jogadores? E por quê? Porque a janela de transferência para o Santos se reforçar é até o dia 2 de agosto, ou seja, até quarta-feira que vem. Já a janela de clubes da Europa para seguirem se reforçando, algumas ligas têm datas diferentes, né? Mas dá exemplo aqui da Premier League, por exemplo, é até o dia 31 de agosto. Então eles podem contratar jogadores, o Santos recebe o dinheiro, mas não pode contratar de volta, né? E aí o dinheiro deve ser utilizado para dívida, pagar salário, aquela coisa toda que a gente já sabe. Então isso o Santos também tem que pôr na balança. Às vezes é melhor você tentar, até quarta-feira, montar um time mais competitivo para que a próxima gestão consiga valorizar esses jogadores, o David, o Marcos Leonardo, enfim, e vender por um valor maior, um valor que de fato possa ser significante. Eu acredito que 30 milhões de euros pelo David, pelo potencial que ele tem, é um valor justo, mas o Santos já está considerando vender por menos, né? Então, assim, a partir de 15 milhões de euros o Santos aceita começar a negociar, 20 milhões de euros, 25 milhões de euros se receber deve vender, mas por que não bater o pé e vender por 30 milhões de euros, né? Será que o David, se ele passar a ter uma sequência, ele não vai ser mais valorizado financeiramente? Não vai despertar interesse até mesmo de outros clubes maiores da Europa? É um questionamento que eu faço, né? E sou chata mesmo de ficar repetindo isso aqui no canal, mas eu acho que é importante. Se você tem um time competitivo, você potencializa os seus jogadores, independente se são oriundos da base ou não. Se você tem um elenco ruim, você desvaloriza os seus ativos, né? Porque a bola não chega, o cara não faz gol. Você tem um time ruim, que é só derrota, não briga por título, é só notícia negativa. Então, essa é a dúvida que eu tenho aqui em relação ao David. Será que não é melhor, dependendo de quando receber essa proposta, se for muito em cima, segurar o David e torcer para que ele valorize? Eu sei que a gente não tem uma bola de cristal, né? Mas fica aqui um questionamento que eu faço para vocês, porque uma semana, né? Uma semana para a janela se encerrar. E aí? Vale a pena negociar o jogador ou não? O Santos teria tempo hábil de reforçar o elenco ou não? Seria mais um dinheiro que entraria para pagar alguma conta, salário, algo do tipo. E aí você perde um ativo que tem muito potencial, né? Que veio da nossa base à toa, né? Entre aspas. Enfim, quero saber a opinião de vocês, então deixem aqui nos comentários sobre esses dois assuntos, né, que a gente falou, sobre o Lucas Pires e também sobre o David, tá certo? E um lembrete, hein, você ainda não deixou o like, hein? Eu sei que você não deixou o like, então deixa o like aqui que me ajuda demais. Grande beijo pra vocês e até um próximo vídeo.